Boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro do Evangelho desta noite. E assim convidamos a todos para que entremos em oração, elevando nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a todos os benfeitores amigos que estão conosco neste encontro, nos envolvendo em suas vibrações amorosas, de fortalecimento, de sustentação, de amor. Vamos abrindo nosso coração, sentindo essas energias tão benéficas que nos envolvem. Vamos agradecendo a Deus por tudo isso que eles estão nos oferecendo, por esse momento tão importante, onde nós podemos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, onde podemos aprender a amá-lo cada vez mais, a nos fortalecermos na certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que Ele está sempre, como prometeu, ao nosso lado, principalmente nesses momentos desafiadores, que possamos estar confiantes em Jesus, confiantes no Pai, na certeza de que eles estão olhando por nós e de que nós somos capazes de passar por todas essas experiências da melhor maneira possível. Que nessa noite, Jesus, nós tenhamos condições de compreender a sua mensagem, a coragem de colocar em prática, de vivenciar os seus ensinamentos. E te pedimos, Jesus, que envolva com todo amor o nosso querido Mário, que ele receba também as nossas vibrações pessoais, para que nessa noite ele esteja com seu coração sereno, com a sua mente limpa, para que ele possa passar para todos nós aquilo que ele preparou com tanto carinho. E em teu nome, Jesus, em nome de todos os benfeitores amigos, do nosso querido protetor e benfeitor, coordenador da nossa casa, Centro Espírita União e Fraternidade, João José de Oliveira, nós damos por iniciado o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, boa noite a todos. Nós estamos atravessando momentos que parece que estão agravando de um período para cá. Temos falado muito disso no próprio Self, é que os tempos que se anunciavam, os profetas, várias doutrinas, filosofias, chegaram. Então, nós estamos vivendo o derradeiro momento no planeta Terra da fase provas e expiações e entrando a de regeneração. A consumação disso, pelas escrituras do próprio Espiritismo e revelações do Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo, de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, tem dado conta que mais uns 40 anos, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, estará consumado, então, o mundo de regeneração. Nesse período, Kardec, em 1857, quando traz o Livro dos Espíritos, e depois, principalmente com a Gênese, e também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que quando chegasse essa fase, as construções ruins feitas pela humanidade, que é construção ruim? O mal, tudo que é mal, né? Tudo que explora um o outro, tudo que faz mal para alguém, haveria um momento que
chegariam novos espíritos entre nós para mostrar um caminho mais humanitário, uma situação mais fraterna, mais humana, e ao mesmo tempo que os que construíram essas estruturas difíceis lutariam para permanecer e os outros para implantar causas humanitárias. Nós estamos vivendo esse momento. Ontem ainda via um jovem de 20 e poucos anos, um caso raro acontecendo, vereador numa cidade despontando os valores humanitários. Ele não fala de religião, mas tudo que ele faz mexe na causa humanitária. Chico revelou que Emmanuel, que reencarnou na virada do milênio, viria também para contribuir nesse sentido. Então, antes de chegar nisso, e para não ficar também nesse assunto muito negativo dos momentos difíceis que estamos enfrentando, que já estamos enfrentando há alguns anos, e que a tendência é continuar, vamos fazer olhar a linha do tempo na humanidade para poder, então, entender que tudo está sob controle do Pai através das mãos de Jesus. Então eu pensei primeiro, o primeiro caso de perseverança, que perseverou, que se opôs aos ideais do pai, que contava muito com o apoio da mãe, é uma história muito bonita, foi Abraão, que lá na Caldeia, na cidade de Ur, onde o pai era um dos homens mais ricos, se não o mais rico, um hábil negociante, mas com um comportamento no campo do desregramento, principalmente familiar. E Abraão não se incomoda quando o pai passa a primogenitura para o seu irmão, porque Abraão não tinha os mesmos princípios, os mesmos propósitos que o pai tinha. Respeitava o pai, mas se mantinha perseverante com os seus ideais. Até um dia que um emissário do Senhor, nós espíritas acreditamos em Jesus, principalmente quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, Abraão tinha contatos, ele está registrado no Velho Testamento como Elohim. Elohim, a tradução dessa palavra do hebreu, são deuses, são anjos, são espíritos de luz, é variado, e não Deus, como ficou na tradução da Bíblia, tudo Deus. Então, em verdade, um desses emissários de Jesus, ou o próprio Jesus, teria entrado em contrato com Abraão e dito: deixe os teus e siga com aqueles que quiserem te acompanhar para a terra que eu estou reservando para vocês. Foi um novo embate com o pai, mas na confiança daquela mensagem que ele recebeu, ele juntou quem queria segui-lo e Sara deu muito, muito apoio para Abraão e partiram, então, enfrentando dificuldades que nós não conseguimos imaginar. Andaram por desertos, andaram por regiões inóspitas, por regiões mais agradáveis, aprazíveis,
acampavam com suas tendas, e Abraão confiava imensamente em Deus. Enfrentou vários obstáculos dos próprios que estavam com ele, dizendo: cadê Deus que estamos passando por isso? E enfrentou o faraó que queria esposar Sara. Tinha tanta fé em Deus que uma doença de pele acometeu o faraó, as esposas do faraó, a família do faraó. E ele expulsa Sara, Abraão de lá, e eles seguem o caminho. Mais tarde, acampados numa outra região, um rei tenta a mesma investida que o faraó. Abraão passa de novo pela mesma situação, Sara também. Mas o plano espiritual é tão maravilhoso que aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe. E em sonho, o rei viu claramente que se insistisse com Sara, seria acometido de grave enfermidade e perderia o trono e todo o reino. O rei acorda desesperado, manda chamar Abraão, pede para Abraão continuar na terra como amigo, porque o rei ficou com medo. Eram crendices, né? Tinha medo de Abraão fazer algum mal para ele. E depois nada do filho, e Abraão perseverava na sua fé. Sara não tinha o mesmo tamanho de compreensão que Abraão, a mesma fé, o mesmo grau de perseverar. Insistiu para que ele tivesse um filho através de Agar, a escrava. Ele reluta, porque ele confia em Deus, mas cede. E depois ele recebe a mensagem da difícil missão que ele teria que separar o filho com a escrava, que é Ismael, hoje o governador no Brasil, o anjo tutelar no Brasil, e faz a separação. Por um desvio dele, ele acabou tendo essa difícil missão de expulsar o filho. Porque nasceu Isaac e Sara, com o zelo de mãe, queria só Isaac. Depois Isaac enfrenta também as suas dificuldades. Principalmente quando nasce Esaú e Jacó, seus filhos gêmeos, e Esaú mais voltado às coisas da matéria, às coisas da vida, e Jacó na linha que vem de Abraão, o avô, de Isaac, o pai. Jacó segue nessa linha. Os irmãos entram em conflito e Esaú jura de morte Jacó, que foge com cobertura dos pais e acaba parando na casa de um tio. E lá trabalha com o tio, pastoreando ovelhas. Perseverou dia e noite, porque ele se apaixonou por uma das primas e quis casar com ela. E o tio pediu 7 anos de trabalho gratuito. Dado o amor que ele desenvolveu, ele trabalhou 7 anos. E o tio substitui as irmãs e coloca a mais velha, e depois ele trabalha mais 7 anos para o tio, para poder desposar, então, Raquel, que era o seu amor. Aparentemente o seu amor. Na idade avançada da velhice, ele percebe que não. Mas perseverou 14 anos, e depois mais alguns,
e partiu em direção ao pai e à mãe. No caminho encontrou o irmão e ficou preocupado com um ataque, mas a sua fé era tamanha que a providência divina envolve os dois no amor fraterno, no amor de irmão. E supera mais essa etapa. Então, Abraão, Isaac e Jacó deixam para toda a humanidade preciosas lições de perseverança, de confiança no Pai Criador, de esperança num dia melhor, na certeza de que esse dia virá. Depois deles, nós vamos encontrar Moisés tirando os hebreus do Egito. Moisés, criado como príncipe, tinha todas as regalias como príncipe, entra em conflito consigo mesmo por descobrir que era um hebreu e acaba assumindo o seu lado hebreu e deixando todo o palácio, todo o conforto. Atravessa o deserto e vai encontrar uma região onde Abraão, já viúvo, desposou Quetura, e os filhos de Abraão, com Quetura, fundaram essa cidade do outro lado do deserto. E lá também se cultuava o Deus único. O trabalho de Abraão foi bastante amplo. E acolhem Moisés, e Moisés acaba por se casar com a filha mais velha. E recebe do plano espiritual a mensagem de voltar ao Egito e libertar os hebreus. A primeira reação foi a insegurança, o medo. Conversando com o sogro, muito devotado a Deus, ele se fortalece e parte para o Egito e enfrenta o faraó, que era como um irmão para ele, porque o faraó pai já havia desencarnado e o filho assumiu como o rei do Egito. Os dois se amavam, cresceram juntos, estudaram juntos, desenvolveram as técnicas de luta militar juntos. E agora estavam em lados opostos. O faraó querendo manter os escravos e Moisés com a difícil missão de libertar os hebreus do jugo egípcio. Com muita perseverança e com o apoio do irmão Arão, que negava a Deus, porque Arão nasceu escravo dos egípcios. Arão sofreu injúrias, perseguições, chicotadas, fome, prisão. Então Arão tinha se distanciado muito de Deus. E não só Arão, mas a maioria daqueles hebreus, que eram centenas, milhares de hebreus, há séculos ali, escravos, aquela geração toda havia nascido escrava. Mas alguns conservavam as lições que vinham de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali Moisés tem a missão de reunir todo aquele povo, encorajar aquele povo e ainda enfrentar o faraó e as suas decisões extremamente materialistas, duras, difíceis. Moisés persevera e consegue libertar.
e parte em direção à terra prometida por Deus aos hebreus. Só que, nos desígnios do Pai, aquela geração não poderia adentrar na terra prometida, porque aquela geração estava corrompida pela multiplicidade de Deus, pelo politeísmo existente ali no Egito Antigo. Então, Moisés, guiado pelo plano espiritual, andava sem perceber, sempre nos mesmos caminhos, por 40 anos. Até que aquela geração toda, inclusive ele, desencarnasse. E que a geração que nascesse daquela peregrinação já viesse com o coração mais aberto para o nosso Criador. E assim acontece. E ele entrega a Josué o comando a partir dali. E Josué, um valente, um soldado, o general do exército de Moisés, nada temia e também confiava muito no Criador. Enfrenta batalhas e adentra. Passa-se o tempo, começam a vir os profetas entre os hebreus. E os profetas enfrentavam a incredulidade de juízes, de reis. Os dias de hoje ainda são assim. Pessoas que têm o poder precisam tanto das nossas orações para acertarem as suas decisões, continuam errando em todo o planeta, em todos os países, cidades, estados, continuam sendo seduzidos pelo poder, pelo dinheiro, pela prostituição, pelo alcoolismo, pelas drogas. Então vem uma série de profetas. E esses profetas alertando a lei que Moisés trouxe, a aliança que Moisés fez com Deus, e mostrando o caminho. Isaías esclarece com detalhes. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer reuniões demoradas. Deus quer que ajude a viúva, que ampare o órfão, que cubra quem não tem roupa, que alimente quem passa fome. Isaías já escreveu isso no século 7, 8 antes de Cristo. Quase 3.000 anos. Outros profetas também. Daniel, Malaquias, Jeremias, todos foram alertando e foram perseverantes na sua missão de trazer as mensagens do Pai para poder orientar a humanidade. Depois dos profetas, Jesus envia para nós os filósofos na Grécia Antiga. Os filósofos trazem uma riqueza de conhecimento até hoje, norteando a humanidade. Mas também lá as artes se expandem de uma maneira, trazendo então uma cultura nova para aquele povo embrutecido daquele horizonte mais primitivo, como define Herculano Pires. Já em Roma, apesar das conquistas, daquela posição de explorar outros povos, os romanos também perseveraram com conhecimentos e a cultura grego-romana permitiu ao Ocidente a expansão cultural que teve. Dos romanos vieram a engenharia, a arquitetura, o direito. Então são
povos utilizados para nos ensinar. A China também. E eu só vi Kardec comentar disso na China, nas revistas espíritas, falando de Furri, Lao Tse, Confúcio, e os ensinos que eles levavam, todos voltados na mesma linha dos profetas, para o que é agradável a Deus. Na Índia, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, também leva uma preciosa lição de mergulhar dentro de si mesmo, enfrentar a si mesmo as construções feitas nas múltiplas vidas que tivemos. E ali tem construção mal feita e tem construção bem feita. Então, enfrentar essas malfeitas, desmanchar e refazer. Isso é o Nirvana. Sublimar-se. Então, todos esses enfrentaram muitas dificuldades. Mas tinham missão por cumprir. E perseveraram. E trouxeram para a humanidade conhecimentos preciosos, que basta querer para absorver. Depois, a humanidade passa um período ruim, que foi a Idade Média, onde a igreja a cultura de todos os tempos sempre foi religião, filosofia e ciência. A igreja se separa e diz: nós somos puros porque a religião vem de Deus. Ciência e filosofia são profanos, porque vem do homem. E ali há uma separação no avanço do crescimento cultural da humanidade. É a Idade Média, que termina quando novamente surgem filósofos, claro que são enviados por Jesus, e enfrentam complexas estruturas que foram criadas na Idade Média, como cruzadas, Inquisição, forçar todos a aceitarem a religião sob pena de morrerem. Muita confusão se criou. Aí chega a Idade Moderna e alguns filósofos se destacam. E vem o racionalismo, vem René Descartes, numa posição incrível. Ele nega tudo. Nada existe, disse ele. Nem eu. E um dia, ele se pega pensando e conclui: penso, logo existo. Esse é o princípio de uma filosofia que ele faz um tratado. E aí ele começa na linha de Kardec, que veio depois, ou Kardec segue a linha dele, porque veio depois, de que todo efeito tem uma causa. Então ele diz para si mesmo: se eu penso, é o efeito. Qual é a causa? O espírito, a alma. E aí vem a metafísica em filosofia, que é o mundo espiritual no espiritismo. Surge Leibniz com a teoria das mônadas, a filosofia das mônadas, que somos mônadas criadas por Deus, para nos desenvolvermos ao infinito. Então, o iluminismo chega, depois da Idade Moderna, num banho de cultura para o mundo. Os pintores impressionistas italianos, desde o modernismo, o iluminismo, Leonardo da Vinci, suas esculturas, a blasfêmia dele perante Deus, não perseverou como deveria. Michelangelo,
brigou com Deus, depois veio reencarnar no Brasil como aleijadinho. Tinha ainda a habilidade nas mãos, mas um passivo muito grande junto ao nosso Criador. Por isso, foi consumido pela hanseníase aqui no Brasil. Então, naquele período, a cultura floresce e mostra a humanidade, as músicas clássicas, os pintores impressionistas, as esculturas, e o conhecimento volta ao curso normal. Tudo isso na perseverança de cada um, executando o seu pedaço e enfrentando situações difíceis, criadas pela humanidade, criadas pela sociedade. Na época da Idade Média, Jesus reenvia João o Evangelista, século XII, agora como Francisco de Assis, para reformar a igreja. Ele achava que era da cidade uma igreja que estava meio com a construção avariada. Mas depois ele compreendeu. Era para reformar dentro do Vaticano. Tenta contatos com o Papa, não desiste e nunca foi atendido. O Papa, já perto do desencarne, entra em delírio, febre alta, e um outro Papa, muito anterior, diz a ele: você está falhando em não receber Francisco. E aí, já perto da morte, ele recebe Francisco para pedir perdão. E Francisco persevera e vai até lá. E diz que a igreja precisa voltar ao caminho simples, humilde. Ele, Francisco, que era de família de um poder econômico muito grande, abdicou disso para ter uma vida simples. E perseverou nessa vida simples. Ele e Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, conviveram juntos. Fizeram um filme bem delicado, Irmão Sol, Irmã Lua. E perseveraram, um apoiando o outro, e a perseverança precisa disso. Quando eu estou derrubado, eu preciso que alguém me ajude a levantar. E quando alguém está derrubado, eu preciso ajudar a levantar. Esse é o princípio fraterno. E fica o legado de Francisco de Assis através dos franciscanos que levam uma vida humilde, simples e de servir. Servir a quem precisar, onde precisar, em qualquer tempo. Depois, então, da Idade Moderna, do Iluminismo, entendeu Jesus que a humanidade estava pronta para receber o maior, a parte mais alta de ensinamentos que a humanidade poderia receber. Diz Bezerra de Menezes, diz Manuel Filomeno de Miranda, diz Joana de Ângeles, diz Herculano Pires, diz Leon Denis, nada mais será revelado para a humanidade. A última revelação, o último conteúdo do que precisamos é a doutrina espírita. E nós que vivemos há décadas na doutrina espírita, sabemos que precisaremos de muitas encarnações para compreender não a doutrina espírita, o conteúdo de Jesus que a doutrina espírita abre em detalhes para nós, para compreendermos Deus na sua pureza e essência,
que ainda não compreendemos, não sabemos o que é amor. O amor mais sublime que encontramos na Terra é o da mãe com o filho. Mas é com o filho dela. Se for filho do outro casamento do marido, já não é igual. Porque ainda não estamos prontos para amar. Estamos aprendendo a amar. Então, Jesus encaminha e um homem abnegado perseverou, um professor, um pedagogo, perseverou dias e noites incontáveis, espalhando perguntas por vários médiuns em diferentes lugares no planeta. E as respostas teriam que voltar exatamente iguais. E aí ele começa, por assunto, montar, então, o Livro dos Espíritos. Ele não tinha computador. Ele não tinha Google, copiar e colar. Era na mão. Talvez máquina de escrever, talvez caneta, talvez os dois. E separar por assuntos. Como todo engenheiro gosta, ou todo advogado gosta. Aquelas pilhas aqui, pilhas ali, só ele se entende. E Kardec se entendia com as suas pilhas por assunto. Quando pegamos o livro é tão fácil. E ainda achamos que tem muita pergunta, que tem muito assunto. O Livro dos Espíritos é uma cartilha, é uma base. Os outros livros saem todos de dentro do Livro dos Espíritos, que são aprofundamentos para que nós possamos nos encontrar. Então, naquele momento, ele, com o apoio de Amélie, sua esposa, porque ninguém faz nada sozinho. Jesus tinha 12, e 12 personalidades diferentes. Ele prepara e traz à luz o Livro dos Espíritos, deixando claro dos Espíritos, não do professor Rivaio, não de Allan Kardec. Manda uma quantidade para Barcelona porque tem um amigo que se interessou pelo assunto e queria divulgar. E os livros foram queimados em Barcelona. Ele perseverou e continuou a editar com os poucos recursos que tinha e chegou até nós. No Brasil, com várias traduções, para que nós pudéssemos estudar ao longo desses 165 anos que tem o Livro dos Espíritos, para que pudéssemos nos fortalecer, para que pudéssemos ficar preparados para esses dias de hoje. Está tudo lá. Aprofundado nos outros livros. Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. Obras póstumas era uma série de artigos que ele tinha e seus discípulos editaram como um livro. Então, nessas obras, nós temos o que precisamos para estes dias. Estes dias que já foram ditos há quase 3.000 anos por Isaías. E Isaías dizia, está perto de chegar, 3.000 anos quase. Os outros profetas também. Entre os filósofos, por exemplo, Sócrates também falava do mundo espiritual. Platão.
A grande pergunta agora. As coisas estão acontecendo. É claramente forças das trevas e agentes da luz. É isso que está acontecendo hoje. Então nós vemos pessoas desorientadas, pessoas perdidas, jovens, sem objetivo, pessoas chegando a 40, 50 anos, sem rumo. Como consertar isso? Ajudar a fazer mais trevas? Olha as coisas que têm acontecido. Olha o que as pessoas têm feito das suas vidas. Na música, no teatro, no cinema, na televisão. Está de acordo com as profecias? Está de acordo com os filósofos? Está de acordo com Jesus? Está de acordo com o Espiritismo? Então, essas pessoas, infelizmente, elas provocam mais dor e mais sofrimento para si mesmo, achando que estão fazendo o que gostam e o que lhes dá prazer. A matéria é ilusão. A matéria é para servir ao espírito, para o espírito provar que aprendeu. Jesus veio até nós, neste mesmo mundo, cheio de corrupção, cheio de desvios morais, e manteve a sua reta, a sua linha. Quando Pedro vai para cima do soldado que quer prender Jesus, Jesus adverte Pedro. Não é pela força, é pelo amor. E depois nós vamos entender quando Paulo escreve aos Coríntios, o amor tudo sofre, o amor tudo vê, tudo sabe. Claro que Pedro não entendeu naquele momento. E nem nós estamos entendendo hoje. Mas estamos entendendo. E aqui é o ponto. Nós vimos desde Abraão, numa rápida passagem aqui da linha do tempo, todo o esforço de Jesus de enviar esses missionários muito preparados para nos ajudar a esclarecer, a encontrar o caminho certo. Nós encontramos o caminho. O caminho exige renúncia? Exige renúncia. O caminho exige dar de si? Exige dar uma prece, um passe, uma vibração. Se não pudermos dar isso, pobre de nós. Então, é um apelo, neste momento difícil do planeta, em que forças de luz e trevas estão disputando cada alma, cada espírito, que nós saibamos escolher o lado certo. Que nós entremos em preces, todas as oportunidades que tivermos ao longo dos nossos dias. Que nós busquemos os nossos guardiães, que nós busquemos os mentores, que busquemos o self, que busquemos Jesus, que busquemos os bons espíritos que trabalham para Jesus, porque aí estaremos fortalecidos. Aí manteremos o nosso caminhar com proteção, porque um descuido e os agentes trevosos nos capturam. Então é hora de estarmos juntos. O self já está reabrindo,
já reabriu, em verdade. Está agora aumentando a quantidade de assistência. É hora de estarmos juntos, fortes, porque os dias estão difíceis. Não temos mais que perder tempo com discussões acaloradas, nem por política, nem por religião, nem por futebol. Tudo isso é brecha para o plano inferior. Podemos ter, sim, e devemos ter as nossas opiniões, e saber com quem conversar, e saber com quem manter um equilíbrio nas conversas. Mas discutir para provar que é o melhor, que é o correto, que é o certo, é brecha para o plano das trevas. Não caiam nessa armadilha. Vibrem, orem pelos políticos, pelos dirigentes de nações, de povos, de doutrinas religiosas, de filosofias, de crenças. Vibrem, para que todos conduzam aqueles que o seguem em caminhos humanitários, de paz, de amor, de serenidade. Jesus conta conosco. Perseverem em Jesus. O beneficiado seremos nós mesmos. Muita paz a todos. Nós vamos então assim, os nossos corações abastecidos de confiança em Deus, confiança em Jesus, nos unindo nesse instante, para que, sendo discípulos do Mestre, possamos auxiliá-lo nesse momento. Eu convido a todos para doarem os seus melhores sentimentos. Que vibrar é isso, é sentir sair de dentro de nós aquele nosso fluido de amor, as nossas energias, qualificadas de esperança, de paz, de luz, de equilíbrio, de fortalecimento. E vamos vibrando pela paz no mundo, mentalizando o nosso planeta Terra, envolto por uma cúpula azulina e rosa, onde o equilíbrio e o amor possam atingir todos os corações. Que a esperança, que a renovação de pensamentos, de sentimentos, que a mensagem das leis divinas, da justiça divina, do Evangelho de Jesus, possa adentrar todos os corações do nosso planeta, nos despertando para essa necessidade de sermos fraternos, de respeitarmos o próximo. Vamos especialmente direcionando essas nossas vibrações à Rússia, à Ucrânia, mentalizando aqueles dirigentes, abrindo seus corações para serem inspirados pelo plano maior. Eles que estão sendo instrumentos, Senhor, da discórdia, da destruição, que possam despertar para a responsabilidade que assumiram ao liderar essas nações. Para que todos os dirigentes de nosso planeta possam perceber que a sua missão é levar a ordem, o progresso, o auxílio, a fraternidade entre as nações, vibrando pelos povos dessas duas nações que estão
tendo que abandonar os seus lares, com seus corações tão doídos. Vamos vibrando esperança, fé, perseverança a todas essas pessoas. Enfim, vibrando, Senhor, para que toda a humanidade abra seu coração em auxílio a todos aqueles que sofrem, aos que sofrem nas guerras, aos que sofrem nos cataclismas, aos que sofrem abandonados nas ruas, aos que sofrem porque não têm o atendimento médico. Que nós possamos fazer aquilo que nós podemos em benefício dessas criaturas. Que Jesus possa estar presente em todos os corações. Que nesse momento todas as crenças religiosas, que todas elas trazem o respeito e normas de conduta, possam despertar a fraternidade no coração da humanidade terrena. E assim, Jesus, nós te pedimos por nós mesmos, que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, nos fortalecer, que possamos cada vez mais sentirmos a sua presença no comando deste planeta e fazermos a nossa parte para que a Terra seja renovada. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro desta noite. Que assim seja.